Eu, Manuel Gomes de Nascimento, Manuel de Rosa, estive me recordando da população que tinha nos lugares por onde eu morei, ou pelo menos vizinho onde eu morei, no início dos anos 60, 1960. Na Cobra, lá na Cobra, que é o sítio Cobra, lá tinha os moradores de lá, as casas com família que morava, era João Patrolino, Aristides Moreno, Maria Moreno, que era de seu Manuel Rodrigues, e de seu Antônio Rodrigues. Eram as casas que tinham, sim, a de seu, e uma outra casa que tinha, que era de Zefa de Joel. Muito pouco, Também né? tinha a casa de Luiz Inglês e a casa da Zizi. Eram umas sete moradias só. Já lá nas Ixi, era Baixas, pouco, onde eu hein? morava, E nem tem mais baixa, né? o sítio Baixa só tinha três casas. Lá no Penedo, que faz parte ali, enfim, entre Cobra e as Baixas, só tinha duas casas. A de Joaquim Barbosa, Era o médico, né? que era o médico, e a do Véi Zé. Já no Silêncio, só tinha a casa de Jesus Bezerra, que é a casa que agora nos dias de hoje é a casa de Francisco de Jesus, Que inclusive caiu, não foi agora, nem mora mais lá. que agora caiu. Data E histórica. a casa grande, que era de Antônio Passo, casa grande. Só tinha só essas duas moradias. Já aqui, já no Ipiranga tinha as casas que tinha no Ipiranga. Era a casa grande, a casa de Licanor, que a casa grande era a casa do Coronel Mané Alexandre. E a casa de Licanor era a casa do Vaqueiro, da Dona Zefinha, a esposa do Mané Alexandre. Tinha também a casa da Bulandeira. Ainda tá de pé, né? A bulandeira. Só essas três casas aí. Isso era nos anos 60. 60, né? No início dos anos 60. Lá no motor, que é lá do motor de Doutor Hugo também, lá só tinha duas casas. A casa que era do final, que era nesse tempo, nesse período aí, quem morava lá era Lulu, o meu sogro. E também tinha outra casa, que era uma outra casa que quem fez foi Paulo Calista, que é vizinha a outra casa. Só tinha essas duas casas. Aqui nos Mamão, aqui é a população dos Mamão, as moradias que tinha era de Seu Abidão, era só as que tinha mesmo, a de Seu Abidão, nos anos 60, no início dos anos 60, era só a de Seu Abidão, Piaba. A lá dos Mamão, lá na sede dos Mamão, que era de... Eu não estou lembrado do dono daquela época, mas tinha duas casas também, só duas casas. E aqui, e aí outra casa que ia ter, era na Boa Vista, lá perto da Casa Grande de Agamenon, que era de Agamenon, que é a casa do que onde tem o vale, como é o nome? Balneário Adorável Sertão, né? Balneário Adorável Sertão. Papai, quer dizer que nem a casa de Pariluto tinha ainda, né? No Não, início. tinha não. Então, no caso, era as duas lá, né? É, E a outra de e a de Seu Abidão. A de Seu Abidão e duas nos Mamão. E na três Cachoeira casas. aqui só tinha uma casa, que era a casa de... Eu não estou lembrado do nome, porque eu me esqueci. Essa outra moradia. Muito pouco, hein? Pronto. E no Propriar, nessa época, já eu nem sei dizer... Sim, na época lá no Propriar, essa aí eu sei de certeza. Só tinha a casa do finado... o finado Agostinho, Agostinho, que era o dono lá do Propriar na época. Tá aí, gente, a população desses lugares
que eu estou dizendo, nos anos 60 era desse jeito, poucas moradias. Um lugar com 2, 3, outra com 5, 6, as Muito maiores. pouco. E outras com 2, era desse jeito. Papai, uma pergunta. Aqui no perto do campo, já ainda tinha casa ou já tinha acabado a casa dos Luizes? Que papai Parilu conta que em 1940 já tinham eles aqui, esses Luizes, os que chegaram primeiro no Mamão, que tinha uma casa no campo. Sabe dizer alguma coisa se já tinha destroços? Sei dizer assim, que no ano de 80, lá nós trabalhamos no local, o meu sogro, Lu, ele relatou que havia ali naquele local, que é justamente para onde tem um campo de futebol, o antigo campo de futebol. Era a casa desse Luiz, mas também havia só alguns torrão, alguns lugares, não tinha mais. Pronto, pois foi a base do Mamão. Ele falou que em 1940 foi as primeiras casas, os primeiros moradores, que já tiravam a renovação, né? Então quer dizer que durou 20 anos, já tinha até acabado. Que quando o papai chegou, não tinha, no início dos anos 60, o papai nem viu mais nessas casas. Passou uns 30 anos. Papai nem viu mais essa casa em pé, Antes né? tinha casa aqui? Tinha lá no campus, Luiz, Parilu, 1940. Eu vou fazer um relatório, Que né? até o meu sogro, Lu, aí ele contou essa causa desses moradores desse tempo. Se puder colocar, pode falar, que eu vou fazer um resgate. Estava tirando umas varas lá de um chiqueiro e a mulher interviu. Interviu no movimento, aí houve uma discórdia entre o dono da casa e a mulher que eu sei que prevaleceu a ordem do chefe de família, que era o velho. Só isso mesmo. Pronto. Pois aí é o andamento dos nossos mamãos. E hoje, né, a gente tem uma população gigantesca, né? Meu Deus. Acho que umas 250 pessoas já aqui agora, só no Mamão mesmo, da pista até no Propiá. Cachoeirinha também já tá com muita gente, né? E ali na Boa Vista também, tudo emendado praticamente, né? É verdade. Numa Pois eu metrópole. citei Outra coisa, as pessoa por pessoa que eu conheci assim. isso foi no início dos anos 60. Conheci. Papai, e que tempo foi aquele que lá na Ipiranga, papai conta que tinha uma população grande? Que eu não sei se era 50 ou 80 famílias morando, que Pronto. tirou renovação. Essa parte aí eu já vou dizer, porque aí aumentou. A população do sítio Ipiranga, até que tem um pouco de histórico do sítio Ipiranga. Já o que eu ouvi da minha avó. Lá o Ipiranga, a propriedade lá do Ipiranga, ela vem passando de doutores para doutores, a propriedade toda. Muitos E doutores. aí, na década de 30, 19, 30, era de um doutor chamado Medeiros, que a minha avó dizia que era o doutor Madeira. Linguajar, né? Pronto, e o nome do lugar era Furquia. Ipiranga era? Era Furquia. Sítio Forquia. Que foi minha avó que disse isso, porque ali era Isso aí era que tempo? Bem antes, né? era lá pela década de 20. Década de 20, né? 20, Como era o nome da tua tá com 100 anos. da minha bisavó, no caso? Era Maria Anunciada de Jesus. Mãe Lilia, né? Lilia, o vulgo Lilia. Papai, quer dizer que ela conviveu nesse lugar, não foi? Ela servia. Viveu, porque no ano de 19 foi que foi feito o açude do Ipiranga. E foi feito puxado, carregado as terras em paviola, puxado em couro de boi. Nossa. Foi o que ela relatou. Papai, ela trabalhava também lá na. Mané Alexandre, era Mané Alexandre esse período também, não era? Nessa época, para trás, era o doutor Medeiros. Doutor Medeiros, né? Exatamente. Depois do doutor Medeiros, foi que passou para Mané Alexandre, Que era o coronel, né? que era o coronel Mané Alexandre. Porque aí, depois de o coronel Mané Alexandre, que tinha a esposa que era Zefinha, aí passou para Zé Costa. Papai, no caso também, só no parênteses aqui o coronel Mané Alexandre, né? Ele tinha toda aquela questão das guerras, né? Era ainda mais, né? Da rivalidade, né? Com o pessoal lá de Santana.
Coronel Filhinho também, né? O bisavô de papai trabalhou, não foi? Ainda com o Coronel Mano Alexandre, não foi? É o meu avô. Teu avô, Meu né? avô, Ah, Raimundo Inglês. e no caso, meu bisavô. Trabalhou com ele. Aquele tempo do Manuel Alexandre era uma propriedade muito movimentada, tinha muitos moradores naquela época, que até eu perguntei ao meu avô quantas famílias mais ou menos tinha naquela época. Eles tinham umas 80 famílias. Na Ipiranga, no tempo do Coronel. No tempo do Coronel. Olha. 80 famílias. E aí a atividade era sítio de cana, que tinha muita cana naquele lugar baixo. Era sítio era mandioca, que tem até o lugar dos aviamentos. Ainda tá lá. Em algum lugar. Aviamento, e tinha a bulandeira, que era descaroçar algodão. Daí era que levava esses caroços esses algodão desfiados em costa de burro, para o Crato, esse lugar aí. Pronto, isso aí papai vai. Sim, pode continuar. Isso aí foi nos anos, na década de 20. De 20 a 30, 40, nesse período aí. Já nos anos 60, 59, quando eu cheguei aqui, que eu cheguei a morar no Ipiranga também 21 anos. Eu fui morador lá dessa propriedade 21 anos. E lá na época, a partir dos anos, do ano 59, o dono da propriedade já era outro, que era Zé Costa, o seu Zé Costa de Vaz Alegre. Ele era um cidadão de posse, né? Comprou o Ipiranga e a maior atividade dele, que tinha muito animal, ele criava muito gado, gado não, era só animal, cavalo, égua, burro, era um criatório de animal. E também era o que predominava mais desse daí. E já nessa época aí tinha morador, mas não estava tanto não. Nesse período aí de início, lá do seu Zé Costa, era poucos moradores. Era naquilo que eu falei nos anos 60, no começo dos anos 60 tinha pouco morador. Era bem pouco mesmo. Depois foi se povoando, que até no ano de 70, no ano de 79, quando foi vendido o Ipiranga para Dr. Hugo, que é o Dr. Hugo Santana de Figueiredo, a propriedade lá, eu tive a curiosidade de contar dentro da área da propriedade toda. Eu contei casa por casa, que tinha família, cada família em cada casa. Olha que Deu bem. 43 famílias. A Ipiranga? No Ipiranga. Menino já foi povoado, hein? Pois é, no Ipiranga tinha todas essas famílias morando no Ipiranga. Ai, papai disse que viu já na época da fogueira, ficava aquele leirão de casa, né? Tudo acesa, né? Pronto, né? Essa parte aí foi de participação minha. No conhecimento do lugar, da vila do Ipiranga, lá porque eram muitos moradores que tinha na noite de São João, assim, as fogueiras, era fila, tinha casa para todo lado, e aí tinha, foi um lugar ativo naquela época, dos anos 70, tinha até comércio de bodega, açougue. Zé Martim era um comerciante que vendia assim. Um abração para Zé Martim, que está lá em São Paulo assistindo também. Eu tirava a renovação, eu rezava as renovações do coração de Jesus, e eu rezei renovação na casa grande do Coronel Mano Alexandre. Olha. E quem morava lá era a dona Cristina. Cristina, que é a mãe dos Rosa, que tinha aqui, que de Mauro Rosa, Jesse Rosa e esses outros Rosa. Ninos aqui. Então era a mãe deles.
E aí eu tirei renovação lá na própria casa do Coronel Manelli Santos, que ela era que Tava em morava, pé, né? era católica, tinha tirava renovação. E era muita renovação, eu cheguei a tirar 2 rezas lá no Ipiranga num dia só. É. Papai chegou a estar dentro da casa, apresentar, Hum, sei. pedir a Lucas para qualquer dia desenhar como era aqui. Dá para lembrar ainda como era? Tá, a forma Depois da, papai passa para Lucas, tá bom? tá certo, a forma da casa, ela era uma casa bem alta. Era tipo assim, mais alta do que uma capela dessa, era bem Ixi, alta. alta, né? Era um Tipo a de Pai de Lu, mas baixa um pouco. mas o formato da casa era um formato de 2 águas só, Ah, e comprida, e a casa era também, tinha uma sala no centro da casa, é uma sala grande, tinha, no centro da casa tinha a sala que tinha posta para o lado para frente, e tinha até uns quartos, a parte dos quartos, de sala de quarto, dividia o meio da casa. Do meio para o lado da frente tinha os quartos. E do meio para trás tinha a cozinha. E aí naquela parte central era uma sala interessante. bem grande. E aí tinha acesso para as portas que saíam dos 2 lados. E tinha a parte de trás, que é da cozinha, e da frente também. Interessante. Pronto, era bem aquela casa bem formata. E ela era murada, que tinha até assim, no lugar da frente, tinha os lugares de botar arma Ah, sei. No muro era? no muro. No muro. Tipo aquela de Coronel Manelli Filhinho, tá em Santana, né? É, Bala do canhão. é. E Interessante. aí, pronto, e aí É era bom, assim, acho que ninguém nunca tinha relatado a experiência da estrutura da casa, né? Então isso é bom preservar. pois é, desse jeito, e tá lá, ainda hoje, se a gente for lá, a gente vê os pés de imbu, as árvores que embelezava a casa. Foi ele que Era plantou, uns pés será? de imbu que tem Já ainda. tinha aqueles pés de imbu? Foi naquele tempo que plantaram, no tempo de Manuel Alexandre. Das décadas de 40. Né, pronto. Ah, E tinha o interessante. pé de Benjamin, que não existe mais hoje, que foi no ano de 29 que foi plantado. E o Era seu, próximo à casa também, é? do vaqueiro, que é de seu Licanor, já naquele outro lugar. Ele me contou que foi no ano de 29 que uma daquelas pessoas da família de Manuel Alexandre plantou o pé de Benjamin. Mas foi um que tinha até no tempo desse? Sim, que ele se Agora não tem acabou. mais não? Tem não. Você acabou por conta, não foi? Se acabou por conta. E já durou uns 70, 80 anos. Ah, E interessante. aí, Eu cheguei a ver esse pé de Benjamin também. pois Muito é. bonito. Pois é, é um relato sobre o Ipiranga. E essa região, né? Então, E essa região aí. Deus abençoe. Porque esse relato, Osmar, é só... Tinha cachoeirinha também lá embaixo, lá na cachoeirinha de baixo. Já tinha gente morando lá como lá em Seu Vicente, no Oi d'Água. Pronto, aquela cachoeirinha ali eu sei também muito bem. Porque ali, eu vim conhecer aquela cachoeirinha ali, que também só tinha uma casa grande, bem grande. A casa lá era uma casa grande, aquelas formas de casa dos proprietários, era casa grande. Tinha aí, quando eu conheci no ano de 60, 1960, quem morava lá era seu Miguel Tintim. Seu Miguel Tintim ele morava lá na casa. E lá eu fui, ele se mudou para Cobra, que ainda tem lá a casa dos familiares. E aí a gente era amigo dos meninos, dos conhecidos dele. Nós viemos buscar uns tambores desses de zinco, levar amarrado nos paus, levando daí para Cobra, esses tambores. Então lá na cachoeira tinha essa moradia, que era de seu Miguel Tintino, que depois dela passou para seu Eluze. O seu Eluze, que era o prefeito de Nova André, ele comprou e passou para seu Eluze. E aí quando entrou aquele movimento de, não sei bem dessa parte se foi totalmente, mas foi o INCRA, porque o INCRA também atuou nessas propriedades assim, agora na década de 70, 80, e aí foi vendido para os meninos aí, para os Abrão. Foi dividido. Os Abrão povoaram depois que o Winkler tiveram aquela repartição. Foi, aí eles Comprou já por passaram a ser dono dessa terra aí. Foi dividida para Vicente Abrão
depois para Zé Abrão e para Antônio Abrão. Esses três aí foram os que ganharam as 3 parcelas, que deu 3 parcelas de 200 e tantas tarefas. Olha que bênção, né? Pois E aí. hoje está uma comunidade muito bonita, né? Bem Foi. organizada. Esse relato aí todo foi coisa que eu mesmo vi. Certo. Muito obrigado por contribuir com o canal e que Deus abençoe. Um Eu abraço. falei daqui, dessas casas daqui. Não. Assim, papai não. Só acrescentando, pessoal. Aqui não. A casa de Pai Lulu não tinha na época, Não. né? Só nos anos que a casa de Pai Lulu foi construída, na década de. Foi nos anos de 60 e 63, 64. Pronto, então quer dizer que na época, nos anos 60, só existia aquelas 3, 4. Vai de 60 para frente já teve a de Pai Lulu, né? Assim, aí teve a dia do Pai Lulu, aí ia ter casa aqui, só na Boa Vista, aí eu tinha falado. Já lá na Boa Vista de baixo, lá né? embaixo, tudo isso aqui era uma travessia. Tudo aqui era matado, era muitos matos. Era tão matado esses lugares que ficam entre essas comunidades, que a gente, para achar abelha, até uns abelhos chamados de cupira, nos cupinhos a gente achava. Era uma fartura, né? Era muito bonito. Tinha caça. Tinha caça, muita caça. Eu mesmo ainda uma noite fui sair para caçar, mas o meu tio viemos ali no lugar da Tista, que é ali na Dependência. Nós ficamos ali, nós viemos lá das baixas, eu e o inglês, nós viemos caçar os cachorros e ficamos ali mesmo naquela perto entra pro silêncio. Ali era um mato, as matas eram mameleiro, tudo uma folha grande, nós fizemos, juntamos folha e esforremos com lençol e ficamos lá. Passamos o resto da noite. Interessante, né? Noite nós não pegamos nada. E aqui no Mamão também, eu lembro que o Raimundo falou que na época que estava construindo a casa dele ali, a casa grande de Pai Lulu, vieram bem aqui perto de onde é a nossa casa, né? Aqui Zé Eliseu, a nossa, e até se perderam. É coisa de se perder, diz que era uma mata grande, né? Era 15 tarefas de mata grossa aqui, que o Lu me contou, que era a reserva que tinha aqui. Aqui a gente vê muito bem uns paus muito grossos, né? Era muito aquela mata. Tinha caça também, tatu. O que tá falando? Tô gravando aqui para guardar na história. Pois é, tá aí o relato. Nesse lugar, dessas casas nossas aqui, tinha uns plantios, aqui tinha um plantio de palma, nesse meio aqui, ó, palma. Que foi plantado mudubim nessas terras aqui. Tudo E a terra sempre foi boa, né? Sempre foi boa. Mas para você ver, mudou o cenário. Agora tem a bananeira, tudo. Que com o desenvolvimento, né, a água chegou. As possibilidades, da energia. Que a energia chegou aqui nos Mamão, aqui na nossa sede, em 1994. A energia daqui chegou em 94. Eu até tenho um papel da primeira energia aqui, só foi 50 centavos. E agora é quanto? O valor da energia era 50 centavos. E agora é mais de 100. Ali, tá ali. Esse carro Vamos já conferir, tá bom? 50 centavos. E eles iam Olha já. pagar na casa. Eles iam pegar na casa da gente. Eita, pois tá bem. Obrigado e Deus abençoe. De nada.